Você já sentiu aquela sensação estranha quando alguém demonstra interesse genuíno por você? Sabe aquele momento em que a pessoa faz tudo certo, diz as coisas certas, te trata bem, e ainda assim, algo dentro de você sussurra: cuidado, isso não vai dar certo. Você já conhece esse filme? Eu sei exatamente o que acontece nos bastidores da sua mente nesse instante. Existe uma voz que você nem sempre reconhece como sua. Uma voz que aprendeu a desconfiar, a antecipar, a se proteger. E essa voz tem um nome muito bonito para a destruição que causa. Ela se chama prudência. Mas não é prudência, é terror. O medo de nunca mais encontrar um amor de verdade não se manifesta apenas quando você está sozinho, no sofá, rolando o feed e vendo casais felizes. Ele aparece exatamente no momento em que o amor tenta entrar pela porta. Ele se disfarça de intuição quando, na realidade, é cicatriz mal curada se passando por sabedoria. Você diz para si mesmo: desta vez eu vou com calma. Desta vez eu não vou me iludir. E parece maduro, parece sensato. Mas a verdade que ninguém te contou é que enquanto você vai com calma, você está na verdade mantendo um pé fora da porta. Você está construindo rotas de fuga antes mesmo de entrar. E isso, meu bem, não é proteção, é sabotagem. Este episódio não é para quem busca fórmulas mágicas ou listas de sinais de alerta. Este episódio é para quem já cansou de ser espectador da própria vida amorosa. Para quem já percebeu que o problema não é a falta de oportunidades, é o que você faz com elas quando elas aparecem. Vou te mostrar hoje um mecanismo invisível que transforma a esperança em cinismo, que transforma a abertura em blindagem e que transforma você em prisioneiro de um medo que você nem sabia que estava alimentando. Existe uma mentira reconfortante que todos nós contamos para nós mesmos. Eu sei o que eu quero. Eu só não encontrei a pessoa certa ainda. Mas a verdade que dói é esta. Você não está procurando a pessoa certa. Você está procurando a pessoa perfeita. E não porque você é exigente, mas porque você precisa de garantias que o amor jamais poderá oferecer. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Em algum momento da sua história, você amou e se entregou por completo. Pode ter sido num relacionamento de anos, pode ter sido numa paixão avassaladora que durou meses, não importa. O que importa é que você colocou seu coração inteiro ali. E quando aquilo terminou, seja por traição, por abandono, por indiferença, por desgaste, algo dentro de você tomou uma decisão silenciosa. Nunca mais. Essa decisão não foi consciente, não foi racional, foi visceral, foi a sua psique entrando em modo de sobrevivência emocional. E o problema é que esse nunca mais não significa apenas nunca mais aquele tipo de pessoa, ou nunca mais aquele tipo de situação. Significa nunca mais essa intensidade, nunca mais essa entrega, nunca mais esse risco. Agora, toda vez que alguém se aproxima, o seu inconsciente ativa um sistema de alarme. Ele começa a buscar evidências de que aquilo vai te machucar de novo. E sabe o que acontece quando você procura por problemas? Você encontra. Sempre. Um gesto que poderia ser apenas um gesto se torna um sinal vermelho. Um silêncio que poderia ser apenas cansaço se torna distanciamento emocional. Uma divergência de opinião se torna incompatibilidade total. Você está tão ocupado em se proteger que esqueceu de perguntar. Proteger de quê, exatamente? De sofrer? Mas você já está sofrendo. A solidão que você sente não vem da ausência de alguém. Vem da sua própria ausência. Você saiu do jogo. Você está assistindo da arquibancada, criticando todos os jogadores, mas sem coragem de entrar em campo. E existe algo ainda mais cruel nesse padrão. Você atrai exatamente aquilo que confirma o seu medo. Isso não é lei da atração no sentido místico. É psicologia básica. Quando você não acredita que merece amor verdadeiro, você se contenta com migalhas. Quando você não acredita que o amor pode ser seguro, você escolhe pessoas emocionalmente indisponíveis, porque no fundo, elas são previsíveis. Elas não vão te surpreender com profundidade. Elas não vão te exigir vulnerabilidade. E assim você mantém a sua narrativa intacta. Viu? Eu sabia.
Amor verdadeiro não existe mesmo. Mas o amor verdadeiro existe. Só que ele exige algo de você: coragem. A coragem de desaprender a se defender de quem não está te atacando. A coragem de enxergar que nem toda aproximação é manipulação. A coragem de reconhecer que o maior risco não é se entregar de novo, é morrer sem ter vivido. Se você reconheceu esse padrão em você, faça algo diferente agora. Não deixe esse momento passar como só mais um conteúdo que você consome e esquece. Escreva nos comentários apenas uma palavra: reconheço. Essa não é uma palavra qualquer. É um ato de auto-honestidade. Não precisa explicar sua história. Não precisa justificar. Apenas reconheça que existe uma parte de você que está sabotando o seu próprio amor. Esse é o primeiro e mais importante passo. Porque a mudança não começa quando você tem todas as respostas. Começa quando você para de fingir que não vê o problema. E para quem escreveu reconheço, eu tenho uma pergunta. Você está disposto a ir mais fundo? Agora que você já reconheceu o padrão, vamos entender a anatomia dele. Por que isso dói tanto? Porque nós, seres humanos, não fomos feitos para viver blindados. A vulnerabilidade não é uma fraqueza que você deveria superar. É o próprio tecido do amor. E quando você corta isso de você, quando você decide que nunca mais vai se expor, você não está se protegendo. Você está se anestesiando. Pensa comigo. O que você realmente quer quando diz: eu quero encontrar um amor de verdade? Você quer certeza de que não vai sofrer. Você quer controle sobre o resultado. Você quer amar sem risco. Mas isso não existe. E enquanto você não aceitar isso, você vai continuar esperando por algo impossível e chamando essa espera de padrões altos. Vou te dar uma analogia simples. Imagina que você foi assaltado uma vez na rua. A partir daquele dia você decide: nunca mais vou sair de casa sem revistar cada pessoa que passar por mim. Nunca mais vou confiar em ninguém nas ruas. Na verdade, melhor não sair de casa. Faz sentido? Em termos de proteção pura, sim. Mas você percebe o que aconteceu? Você deixou o medo governar sua vida. Você abriu mão da liberdade em troca de uma segurança que, no fim das contas, é só prisão com outro nome. É exatamente isso que você está fazendo no amor. Você não está sendo cauteloso. Você está sendo refém. E o pior, você está pagando por um crime que outra pessoa cometeu. Cada nova pessoa que chega perto de você é julgada pelos erros de quem já foi embora. Cada nova possibilidade de amor é contaminada pelas memórias das suas decepções passadas. E isso não é justo, nem para o outro, nem para você. Mas eu entendo o medo. Entendo porque a dor de uma desilusão profunda deixa marcas que parecem permanentes. O que você precisa compreender é que essas marcas não são sinais de fraqueza. São sinais de que você amou de verdade. E isso é bonito. O problema não está nas cicatrizes. O problema está no que você decidiu fazer com elas. Você transformou cicatrizes em muralhas. Agora, a pergunta que muda tudo: e se o amor que você busca já tentou chegar, mas você não deixou entrar? E se a pessoa certa apareceu, mas você estava tão ocupado, procurando pelos defeitos, pelos sinais de alerta, pelas provas de que aquilo ia dar errado, que você mesmo a sabotou? Você já reparou como é fácil encontrar defeitos? Como é fácil listar as razões pelas quais algo não vai funcionar? Mas sabe por quê? Porque o seu cérebro está programado para isso. Depois de um trauma emocional, o cérebro entra em modo de sobrevivência. Ele não quer que você sofra de novo. Então ele faz o trabalho dele. Ele te protege. O problema é que ele te protege de tudo, inclusive das coisas boas. E assim, sem perceber, você se torna o seu próprio obstáculo. Você cria testes impossíveis. Você coloca barreiras emocionais e depois reclama que ninguém consegue te alcançar. Você se mantém na superfície das conversas e depois diz que as pessoas são rasas. Mas a verdade dói. Quem está sendo raso? É você. Porque você tem medo do que acontece quando alguém toca fundo. Você tem medo de que, se realmente se abrir, a história se repita. Ferramenta prática: o protocolo da autoobservação consciente.
Agora vou te dar algo concreto. Uma ferramenta que você pode aplicar a partir de hoje. Eu chamo isso de protocolo da autoobservação consciente. Não é complicado, mas exige honestidade brutal. Da próxima vez que você conhecer alguém ou estiver em um momento de aproximação emocional com alguém, faça estas 3 perguntas para si mesmo. 1. O que eu estou sentindo agora é baseado em fatos ou em memórias? Essa pergunta é poderosa, porque a maior parte das suas reações emocionais em novos relacionamentos não tem nada a ver com a pessoa à sua frente. Tem a ver com quem já passou. Então, antes de afastar alguém porque você já viu esse filme, pergunte: essa pessoa realmente fez algo errado ou eu estou projetando nela o comportamento de outra? 2. Se eu não tivesse medo, o que eu faria diferente agora? Essa pergunta te tira da paralisia, porque o medo sempre vai existir. Mas ele não precisa ser o piloto da sua vida. Ele pode ser o passageiro. Então pergunte: se o medo não estivesse no comando, eu me permitiria confiar mais? Eu me permitiria me abrir mais? Eu daria uma chance real para essa conexão? 3. O que eu estou protegendo? Meu coração ou meu orgulho? Essa é a pergunta que mais dói, porque muitas vezes o que chamamos de autopreservação é, na verdade, orgulho ferido. É o ego que diz: eu não vou me humilhar de novo. Eu não vou dar o braço a torcer. Eu não vou mostrar que preciso de alguém. E aí você confunde independência emocional com isolamento. Você confunde força com rigidez. Use essas 3 perguntas como um escaneamento interno. Não para julgar a si mesmo, mas para se conhecer. Porque o autoconhecimento é a única coisa que vai te libertar desse ciclo. Agora vamos falar de algo que quase ninguém menciona: a diferença entre curar e mascarar. Muita gente acha que está curada porque não chora mais, porque não stalka mais o ex, porque consegue falar sobre o passado sem tremer. Mas curar não é isso. Curar não é deixar de sentir. Curar é aprender a sentir diferente. Você pode estar funcionando perfeitamente na sua vida, trabalhando, estudando, cuidando das suas responsabilidades e ainda estar emocionalmente congelado já. Você pode estar sorrindo nas fotos, saindo com amigos, até ficando com pessoas, e ainda estar profundamente desconectado, de si mesmo, porque o trauma não grita, ele sussurra, ele se esconde nas suas escolhas diárias. E uma das formas mais sofisticadas de trauma não curado é exatamente essa: o medo disfarçado de seletividade. Você diz: eu sei o que eu mereço. E isso é verdade. Mas será que você realmente sabe? Ou será que você está usando isso como desculpa para não se arriscar? Olha, eu vou ser direta com você. Existe uma diferença brutal entre ter padrões e ter bloqueios. Padrões são escolhas conscientes baseadas em valores e em autoconhecimento real. Bloqueios são reações automáticas baseadas em medo e em trauma não processado. Padrões te aproximam do que é saudável. Bloqueios te afastam de tudo, inclusive do que é saudável. Então, como você sabe se o que você tem são padrões ou bloqueios? Simples. Pergunta: o que eu exijo do outro, eu exijo de mim também. Porque se você quer alguém emocionalmente disponível, mas você mesmo, está trancado, isso não é padrão. É hipocrisia. Se você quer alguém que se abra, mas você vive na defensiva, isso não é padrão. É projeção. E tem outra coisa. Você está procurando alguém perfeito ou alguém disposto a crescer? Porque essas são 2 buscas completamente diferentes. A pessoa perfeita não existe. Nunca existiu. Nunca vai existir. Mas a pessoa disposta a crescer, a enfrentar suas próprias sombras, a se responsabilizar pelos próprios padrões, essa existe. E provavelmente já passou por você. Mas você estava ocupado, há demais, procurando pela perfeição. Agora, eu preciso te dizer algo que talvez ninguém nunca tenha dito. Você não precisa de mais tempo. Tempo não cura nada. Tempo apenas passa. O que cura é o que você faz com o tempo. E se você está usando o tempo para reforçar suas defesas, para justificar sua desconfiança,
para colecionar mais razões de por que o amor não vale a pena, então você não está se curando. Você está se enterrando. Cura real é desconfortável. Cura real te coloca cara a cara com as partes de você que você gostaria de ignorar. Cura real exige que você pare de culpar quem te machucou e comece a se responsabilizar pela sua recuperação. Porque sim, o que aconteceu com você foi real. A dor foi real. A traição foi real. O abandono foi real. Mas usar isso como desculpa eterna para não viver é uma escolha sua. E aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Quanto mais tempo você passa trancado, atrás das suas defesas, mais difícil fica sair. Quanto mais você ensaia a narrativa de que não existe mais amor verdadeiro, mais você vai encontrar evidências para sustentá-la. Porque nós não vemos o mundo como ele é. Nós vemos o mundo como nós somos. Se você está cheio de desconfiança, você vai ver traição em cada esquina. Se você está cheio de medo, você vai ver perigo em cada aproximação. Se você está cheio de ressentimento, você vai ver intenções ruins em cada gesto. E assim, sem perceber, você se torna o próprio algoz da sua solidão. Mas tem um caminho diferente. E esse caminho não é sobre se tornar ingênuo de novo. Não é sobre baixar suas defesas completamente e se entregar para qualquer um. Esse caminho é sobre discernimento adulto. É sobre aprender a diferenciar intuição real de paranoia. É sobre entender que proteger seu coração não significa trancá-lo. Agora nós chegamos no ponto onde a conversa fica pesada. Porque até aqui, eu te mostrei o que está acontecendo, eu te expliquei o porquê, eu te dei ferramentas. Mas agora você precisa tomar uma decisão. E essa decisão vai definir os próximos anos da sua vida amorosa. A decisão é esta. Você vai continuar esperando que o amor se adapte às suas defesas. Ou você vai ter a coragem de desmantelar essas defesas. Porque eu preciso te dizer, o amor verdadeiro não vai esperar você se sentir pronto Ele não vai chegar com uma placa dizendo, pode confiar, eu não vou te machucar. Ele não vai te dar garantias. Ele vai te exigir um salto de fé. E se você não estiver disposto a dar esse salto, você pode passar a vida inteira esperando. E sabe o que é mais triste? Não é ficar sozinho. Muita gente vive sozinha e é plenamente feliz. O que é triste é viver cheio de medo, cheio de e se, cheio de arrependimento sobre chances que você não deu, sobre pessoas que você afastou, sobre momentos que você sabotou porque estava ocupado demais se protegendo. Você vai olhar para trás daqui a 10 anos e vai se arrepender de ter amado demais? Ou vai se arrepender de ter se protegido demais? Porque essas são as únicas duas opções. Não existe meio termo. Ou você vive, ou você assiste. E assistir é muito mais seguro, eu sei. Mas é também muito mais vazio. Então me responde com honestidade. O que você realmente quer? Você quer razão? Ou você quer amor? Porque se você quer razão, continue do jeito que está. Continue procurando defeitos. Continue construindo muros. Continue se convencendo de que o problema é o mundo lá fora. Você vai ter razão, mas vai estar sozinho Agora, se você quer amor, você precisa aceitar algo doloroso. Você vai ter que arriscar. Você vai ter que confiar sem garantias. Você vai ter que se abrir, sabendo que pode se machucar de novo. E sim, talvez você se machuque. Mas também é possível que você não se machuque. É possível que dessa vez seja diferente. Mas você nunca vai saber se não tentar. E tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos estudando comportamento humano e trabalhando com milhares de pessoas. O arrependimento de ter tentado e não ter dado certo dói muito menos do que o arrependimento de nunca ter tentado. Porque quando você tenta e não dá certo, pelo menos você sabe. Você fecha aquele ciclo com dignidade. Você aprende. Você cresce. Mas quando você nunca tenta, você fica eternamente preso no e se. E o e se é um inferno silencioso. Então, eu vou te fazer a pergunta que muda tudo. O que você está disposto a perder para ganhar o que você diz querer? Se você quer amor verdadeiro, você vai precisar perder o controle. Vai precisar perder a previsibilidade.
vai precisar perder a narrativa de vítima. Vai precisar perder a couraça emocional que você construiu tão cuidadosamente. E eu sei que dói. Eu sei que parece perigoso. Mas eu também sei que a única coisa mais perigosa do que amar é nunca amar. A vida não é um ensaio. Você não tem uma segunda chance para viver de novo, só que sem medo. Essa é a sua vida. Agora. E enquanto você espera pela pessoa perfeita, pela situação perfeita, pelo momento perfeito, a vida está passando. E o amor também. Então, faça diferente. Da próxima vez que alguém se aproximar, da próxima vez que você sentir aquele medo subindo, faça diferente. Não fuja. Não sabote. Não construa problemas onde não existem. Respire. Reconheça o medo. E escolha confiar mesmo assim. Não porque você é ingênuo, mas porque você é corajoso, Porque você entendeu que o verdadeiro risco não é se machucar de novo. É nunca ter vivido. Se esse conteúdo mexeu com algo profundo em você, se você sentiu que isso não foi só mais um vídeo, mas uma conversa que precisava acontecer, eu te convido a fazer parte desta comunidade. Inscreva-se no canal. Porque aqui, nós não entregamos conteúdo superficial. Nós entregamos transformação real. E quando você se inscreve, você não está apenas clicando em um botão. Você está dizendo, eu escolho crescer. Eu escolho enfrentar minhas sombras. Eu escolho ser responsável pela minha própria cura. E esse é o primeiro ato de coragem. Este canal existe para quem cansou de migalhas emocionais, para quem está pronto para o próximo nível de autoconhecimento e transformação. Se é você, se inscreve agora. Ative o sininho e venha fazer parte de uma comunidade que está realmente comprometida com a mudança. Agora, se você quer ir ainda mais fundo, se você sente que precisa de um acompanhamento mais próximo, mais íntimo, mais profundo, eu tenho algo especial para você. Aqui no canal, existe um nível reservado para quem realmente leva a própria evolução a sério. A nossa comunidade de membros. Como membro, você tem acesso a conteúdos exclusivos que nunca serão públicos. Você tem acesso a vídeos de aprofundamento, lives privadas, materiais de estudo e uma comunidade ativa de pessoas que, assim como você, estão em processo de transformação real. Não é só sobre consumir conteúdo. É sobre fazer parte de um movimento. Se você sente que está pronto para esse nível de comprometimento, clique no botão Seja Membro aqui embaixo. Essa não é uma decisão financeira. É uma decisão existencial. É você dizendo, eu mereço investir em mim. E se você chegou até aqui e sente que precisa de um protocolo técnico, de um passo a passo estruturado para quebrar esse ciclo de medo e autossabotagem, eu tenho exatamente o que você precisa. Eu criei um e-book chamado Cura da Rejeição. Ele não é um livro de autoajuda genérico. É um protocolo de ressignificação emocional baseado em psicologia profunda e inteligência emocional adulta. Nele, eu te mostro exatamente como identificar os padrões inconscientes que te mantêm preso ao medo, como ressignificar suas experiências de dor sem negá-las e como reconstruir sua capacidade de amar sem dependência, sem ingenuidade, mas com discernimento real. Se você realmente quer sair desse lugar, se você realmente quer transformação, esse e-book é o próximo passo. O link está na descrição. E o investimento que você faz nele não é apenas financeiro. É um investimento na sua liberdade emocional. Antes de você ir, eu quero que você leve uma coisa com você. Uma verdade que pode mudar tudo se você realmente internalizar. O amor que você busca já existe. Ele existe dentro de você. E quando você para de procurá-lo fora para preencher o vazio interno, quando você para de exigir garantias e aprende a confiar no próprio processo, o amor externo se manifesta. Não porque você ficou perfeito, mas porque você ficou inteiro. Você não precisa de mais ninguém para ser completo, mas você merece companhia, você merece parceria, você merece amor. E isso só vai acontecer quando você parar de ter medo de merecê-lo. Gratidão por ter chegado até aqui. Até o próximo encontro.